Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente. Estamos dando continuidade àquela série de vídeos que falam a respeito dos impedimentos à fé. Esse é o vídeo número 2 e nós vamos ver então mais um dos impedimentos à fé. Dando continuidade então a essa série de vídeos que falam sobre os impedimentos à fé, só lembrando que o primeiro vídeo ele falou sobre o pecado. O pecado é o maior impedimento à fé, mas existe, graças a Deus, o escape para o pecado. Ou seja, quando a pessoa ela reconhece que está pecando, quando ela confessa a Deus o seu pecado e abandona o pecado. Então, a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica essa pessoa e ela então pode começar a buscar pela bênção que necessita. Hoje, vamos ver o segundo impedimento, que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Gente, isso aqui é um impedimento que atrapalha muitos crentes piedosos, muitos crentes fiéis, sabe, aquelas pessoas realmente convertidas, mas por não conhecerem a vontade de Deus, a palavra do Senhor, essas pessoas sofrem muito, porque nós temos que basear a nossa vida naquilo que está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra, a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia tem a profecia do Senhor para a gente. Então nós precisamos basear a nossa vida, a nossa fé, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras sempre no que está escrito na palavra do Senhor. Por isso a necessidade urgente de cada crente ter um conhecimento maior da palavra do Senhor. Certa vez, o Senhor Jesus disse o seguinte, você vai ler o texto escrito no rodapé do seu vídeo, ou se você estiver ouvindo pelo rádio, preste bem atenção. Mateus, capítulo de número 22, no versículo 29. Veja o que o Senhor Jesus disse. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que revelação grandiosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que quem não conhece as Escrituras está errando. De repente, o erro de uma pessoa não é que ela está em adultério, ou está nos vícios, ou está magoada com alguém. É que ela não conhece as Escrituras. É claro, quem não conhece as Escrituras jamais vai conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus vem das Escrituras. Certa vez o apóstolo Paulo disse, né? O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como a palavra salvação significa muita coisa, como a palavra salvação no grego, no original, que é sozo, significa muita coisa, significa paz, proteção, preservação, cura, saúde, né? A palavra sozo, salvação, é de um modo geral. Então, nós podemos dizer que o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a cura, para a salvação da alma, para a prosperidade, para a salvação da família e etc. Para todo aquele que crê. Então, tem que conhecer as Escrituras, tá bom? Às vezes, nós vemos muitas pessoas que estão precisando de bênção e não conseguem receber essa bênção, por quê? Porque elas ficam pensando se é ou não é da vontade de Deus curá-las, ou libertá-las, ou fazer um milagre na família, ou restaurar o casamento. Por exemplo, quantas pessoas você já ouviu dizer, se Deus quiser, né? Você fala assim, confia em Deus, Deus vai te curar. O que a pessoa diz? Se Deus quiser, Deus vai libertar o teu filho das drogas. Se Deus quiser, né? Você vai conseguir um emprego. Se Deus quiser. Veja, essa resposta só mostra que a pessoa, apesar de boa, apesar de uma excelente pessoa, ela desconhece a vontade de Deus.
Porque quando a pessoa diz se Deus quiser, quer dizer que ela não sabe se Deus quer, se Deus não quer, não é? E como que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus na Bíblia é a vontade revelada de Deus, entendeu? Você vai dizer assim, pastor, mas eu já li na Bíblia que tem lá a expressão se Deus quiser. E tem mesmo. Vamos ver onde é que está isso para você aprender como utilizar essa expressão e como não utilizar do jeito errado. Tiago, capítulo 4, no versículo de número 14. Vamos ler aí? Tiago 4,14 diz assim: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Como é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha que revelação. Então, de fato, a expressão se Deus quiser existe na Bíblia. Só que ela é usada para o futuro, entendeu? Quer dizer, nós não sabemos se vamos estar vivos aqui amanhã. Então a pessoa fala assim, semana que vem eu vou para a praia. Bom, se você estiver vivo, se nada acontecer para atrapalhar, você vai. Mas se não, você não vai, não é verdade? Mês que vem eu vou começar a construção da minha casa. Não, tá certo, Deus quer a sua prosperidade. Só que, se o Senhor Jesus voltar, e você for crente, né? Claro, aí você sobe com ele. Então você não vai começar a construção da sua casa, entendeu? Então se Deus quiser, é para coisas futuras, para coisas que a gente não sabe ainda o que está por vir. Não é como ele fala aqui, né? Nós somos apenas como uma neblina que aparece e logo desaparece. Quer dizer, a gente nem sabe a hora que nós vamos morrer. Não é? Eu posso fazer os meus planos para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, mas e se eu morrer hoje? Então quer dizer que eu não vou fazer nada daquilo. Então é nesse sentido. Então se o Senhor me permitir estar vivo, se o Senhor me permitir estar aqui nesta terra, se o Senhor ainda retardar a sua vinda, então eu não vou fazer, não é? Mas se Ele permitir que eu esteja aqui, aí eu posso ter sim acesso àquilo que Ele prometeu. Então, quando que nós não devemos dizer se Deus quiser? Quando Deus já mostrou o que Ele quer. Entendeu? Então, quando Deus mostra o que Ele quer, quando Deus mostra a vontade dele, aí não é se Deus quiser, aí é Ele quer, porque Ele escreveu ou Ele deixou escrito na Bíblia. Então, por exemplo, eu vou ler para você aqui, onde está escrito que as promessas de Deus não são se Deus quiser. Pelo contrário, elas são sim e amém. Então, veja na sua Bíblia aí, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 20, está escrito o seguinte, olha aí, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então eu vou repetir, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que significa dizer isso? O que significa isso? Significa que todas as promessas de Deus são confirmadas por Ele. Para Ele são sim, não é se Ele quiser, porque Ele já deu a promessa. Se Ele deu a promessa, é sim, não é se Deus quiser, entendeu? Então, às vezes, você não tem entendimento disso. Então, você ora até com amor, você ora com confiança que Deus está te ouvindo, mas se você não tiver confiança na palavra dEle, você vai ter fé no quê? Porque não é só ter fé que Deus existe, ou que Ele está te ouvindo. Tem que ter fé no que Ele fala. Mas como que você vai ter fé no que Ele fala se você não conhece o que Ele fala? Aí você fica boiando, né? Então você não sabe se Ele quer te curar, se não quer, você não sabe se Ele quer salvar a tua família, se não quer, você não sabe se Ele quer que você prospere ou se não quer, você fica boiando. Aí você faz aquelas orações meio que na sorte, né? Vou orar. Quem sabe Deus me ajuda, quem sabe Ele me responde. Oração assim não funciona, oração assim é oração de tolo. Nós temos que orar com sabedoria, entendeu? Então, procurar na Bíblia a promessa dEle, a gente tem que se firmar em cima dessa promessa, então fazer uma oração com confiança. Pai, a Tua palavra diz isso, a Tua palavra diz aquilo, então estou me baseando nela, porque o Senhor não pode mentir, o Senhor é fiel à Tua palavra, então Pai, eu te peço por isso, porque a Tua palavra diz isso, diz aquilo. É assim que você faz uma oração que funciona, tá bom? Muito bem. Quando você conhece a palavra do Senhor,
você se liberta dos medos, você se liberta das dúvidas. Por exemplo, uma frase muito conhecida, né? Acredito que praticamente todo mundo conhece, está em João, Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de número 32. Olha o que diz aí, João 8,32. Essa você sabe de cor, né? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, a verdade é a palavra de Deus. Jesus mesmo falou certa vez, Pai, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Então quando você conhece a verdade, por exemplo, a verdade que Jesus já providenciou a tua salvação. A verdade que Jesus levou no corpo dele as minhas e as tuas doenças. A verdade que Deus na cruz se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. A verdade que nós temos poder sobre Satanás, autoridade sobre Satanás e as suas obras. Nós não precisamos mais ficar como capacho de Satanás. A verdade é que Satanás já está derrotado. A verdade é que você não é mais pó e cinza, que você é filho do Altíssimo agora. Tudo aí um monte de verdades que a Bíblia mostra, né? Mas essas verdades, quando você conhece, o medo vai embora. Quando você sabe realmente o que está acontecendo, aquela dúvida vai embora, o medo vai embora. Por isso que é importante conhecer as Escrituras. Então, um grande impedimento à fé é justamente não conhecer as Escrituras e, por conseguinte, não conhecer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor está revelada na palavra escrita, na Bíblia, né? Você tem que ir na Bíblia, porque esta é a revelação que não engana ninguém, essa é a revelação genuína, essa é a profecia verdadeira, que não tapeia ninguém, que não deixa ninguém enganado, desiludido, né? Essa é verdadeira. Então, se firma no que está escrito, tá bom? Uma outra passagem bíblica que confirma o que nós estamos falando aqui e que mostra o porquê que muitas pessoas sofrem está no livro do profeta Oséias. Então vamos ver o que está escrito lá em Oséias capítulo 4, no versículo 6. Vamos ler aí. Olha aí. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. De novo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, o Senhor Deus está dizendo aqui que não é o povo do mundo, não é qualquer pessoa que está sendo destruída. O povo do mundo se destrói pela falta de Jesus. Mas ele está falando a respeito do povo dele. No caso de hoje, dos dias de hoje, o povo de Deus chama-se igreja. Não é placa de igreja, viu? Igreja são as pessoas que no conjunto formam o corpo de Jesus, que na Bíblia é chamado de igreja. Então o povo de Deus hoje na terra é a igreja. Então ele está dizendo, olha gente, a igreja está sofrendo. A igreja está sendo destruída porque falta conhecimento. Muitas pessoas que são membros do corpo de Cristo estão aí comendo pão que o diabo amassou porque falta o conhecimento da verdade, falta o conhecimento da palavra. Anteriormente, agora há pouquinho, o último versículo que nós vimos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Repito, se você conhece a verdade, você conhece o que é certo, você conhece a vontade de Deus, você sabe o que fazer. E aí, claro, em você fazendo a coisa certa, Deus tem que confirmar você, tá bom? Então nunca se esqueça disso. O povo de Deus sofre porque falta o conhecimento da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Vamos ver um outro versículo bíblico que mostra como é importante conhecer a vontade do Senhor. Isaías, capítulo de número 43. Ali o próprio Deus diz que nós precisamos nos achegar a Ele com a palavra dele, no versículo de número 26. Vamos lá. Diz assim: desperta minha memória. Isso aqui é Deus que está falando, tá? Desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Olha o que Deus diz. Ele fala assim, ó. Desperta minha memória. Veja, Deus não é caduco. Não se preocupa que Ele não é caduco, Ele não é louco, Ele não esquece das coisas. Fica tranquilo. Ele é perfeito. Mas quando Deus pede para nós despertarmos a memória dEle sobre aquilo que Ele prometeu, isso na verdade nós estamos despertando a nossa própria memória. Nós estamos lembrando das promessas dEle e isso traz fé.
Isso faz a nossa fé aumentar. Por isso que a palavra de Deus, daqui a pouquinho você vai ver o próximo texto, que ele fala da necessidade de você sempre estar com a palavra de Deus diante dos olhos e no coração. Mas aqui ele diz, é como se Deus falasse assim: filho, me lembra do que eu prometi para você. O que eu prometi para você mesmo? Mas se você não aprendeu a palavra, o que você vai falar para Deus? Eu não sei. Aí vai sofrer mesmo, né? Misericórdia, gente. O povo de Deus tem que ser craque na palavra de Deus, tá bom? Lembra o primeiro versículo que nós lemos? Jesus falou que as pessoas erram porque não conhecem nem a palavra de Deus, nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem crente hoje que nem acredita mais no poder de Deus. Tem crente que não acredita que Jesus cura, que ele faz milagre. Isso aí já passou, é do tempo dos apóstolos. São os cessacionistas. Dizem que os milagres, o tempo dos milagres já cessou. Não é verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É claro, é que nem Paulo fala, né? O evangelho é o poder de Deus, né? O evangelho é o poder de Deus para salvação, para cura, para libertação daquele que crê. Tem gente que só crê na salvação. Amém, vai ser salvo. Tem gente que não crê na cura divina, então sofre ou passa pelos médicos, sei lá, né? Não estou dizendo que não é necessário médico, estou dizendo para você que tem gente que não acredita que Deus possa fazer nada mais, além da salvação. E não é verdade, Deus pode fazer tudo. Vamos voltar no assunto aqui. Então, Isaías mostra que Deus disse, olha, me desperta a memória. Lembra do que eu te falei? O que eu falei mesmo? O Senhor falou que se eu cresce em Jesus ia ser salvo eu e a minha casa. Então, como se Deus falasse, então, acredita no que eu falei, porque não importa o tempo, eu sei o tempo certo de agir, eu estou agindo, não se preocupa não, tá bom? O que Deus falou mesmo? Imagina Deus falando para você, o que eu falei para você mesmo? O Senhor falou que se eu pecar e confessar o pecado, o Senhor me perdoa, então pode confiar que se você está sendo sincero, eu estou te perdoando agora. Então é mais ou menos assim, tá bom? Uma outra passagem bíblica, como eu disse para você, que mostra a necessidade da gente manter a palavra do Senhor, a palavra de Deus, sempre diante dos nossos olhos e no nosso coração, está em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 4, a partir do versículo 20. Isso aqui, eu decorei isso aqui há quase 30 anos atrás. Uma das primeiras coisas que eu decorei na Bíblia foi essa passagem, porque na época eu estava precisando de cura física e foi isso que me ajudou muito, né? É a base da nossa fé. Olha o que diz aí, Provérbios 4, versículo 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes, não deixes os ensinamentos nem a palavra de Deus. Apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Como você está lendo aí. Gente, isso aqui é uma revelação tremenda. Isso aqui é Deus falando. Não deixa a Escritura, não deixa a palavra do Senhor sair diante dos teus olhos, sair do teu coração. Ou seja, tenha sempre ela na mente e na ponta da língua. Deus falou assim, Deus falou assado, Deus falou aquele outro. É assim que você vai edificar uma fé forte. Como ele diz aqui, se você guardar o ensinamento e a palavra do Senhor no teu coração, estiver direto dentro de você, com entendimento, e se firmar nelas, diz que vai ser vida para o seu corpo. Desculpe, saúde para o seu corpo e vida no sentido geral, vida plena, vida com alegria, vida com paz, vida com amor, vida com sabedoria, vida com plenitude, né? Vida com satisfação. As lutas vêm, mas com essa vida em você, você passa que nem um trator por cima dos problemas. Porque Deus está com você na palavra dele. É verdade. Quando nós guardamos a palavra do Senhor dentro de nós, é a mesma coisa que guardar o Senhor Jesus dentro de nós, tá bom? Bom, então, essas foram algumas das passagens bíblicas, algumas, tem muitas, que falam da necessidade de se conhecer a Escritura. De repente pode ser esse o impedimento à sua fé. Você fica escutando a opinião de uma, a opinião de outra, a opinião do outro, mas não escuta a opinião da palavra de Deus. Então, conheça a Escritura, liberte-se do medo, das dúvidas, mantenha a palavra sempre firme em você. Quando você for falar com Deus, você lembra ele do que ele falou na palavra dele? Lembra por que Jesus venceu o diabo no deserto, na tentação do deserto? Porque todas as vezes que o diabo vinha provocá-lo, vinha tentá-lo, o Senhor Jesus citava a palavra. O que ele dizia? Está escrito. E aí citava a palavra, tá?
Na primeira tentação relatada na Bíblia, está escrito, né? O diabo falou para ele assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E o Senhor Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, e aí segue. Jesus sempre falava da palavra. Jesus lhe disse que nunca ele falou algo dele mesmo. Ele sempre falou algo do Pai, porque ele fala, eu sempre falo o que o Pai me dá. Então ele sempre tinha a palavra do Pai dentro de si, por isso que Jesus nunca era derrotado, nunca caía no pecado, e nós também. Quanto mais nos enchermos do conhecimento das Escrituras, quanto mais nos enchermos da palavra do Senhor, menos pecaremos, mais sucesso teremos, mais resposta às orações nós teremos também. E por falar em oração, vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração para você poder receber o seu milagre, porque você já ouviu alguma coisinha da Escritura aqui nesse vídeo, não ouviu? Então você já, segundo o primeiro vídeo dessa série, você já se libertou do pecado, pediu perdão pelos seus pecados, então o pecado já não é mais o problema. Agora, você já ouviu algumas coisas da Escritura, né? E se você não conhece ainda muitas coisas, como é normal, né? No começo da fé, ou depois de muitos anos de fé até, a pessoa não conhece muita coisa, mas a hora que ela começa a pesquisar, ela vai examinar as Escrituras, como Jesus falou, ela começa a ter aquele conhecimento que vai fortalecê-la. Então, você vai fazer uma oração comigo aqui agora, tá bom? Se você quiser pegar um copo com água, pegue lá, vamos orar e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus então? Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Eu te agradeço, Pai, porque essas pessoas que estão orando comigo aqui agora são pessoas que temem ao Senhor. Por isso, até mesmo por isso, estão assistindo a este vídeo. Te peço, meu Pai, que o Senhor ajude essa pessoa a ter o entendimento da Tua palavra. Não apenas conhecer a letra, decorar versículos, mas ter o entendimento da Tua palavra. Pai, abençoa essa pessoa que pede pela salvação da sua família. Abençoa, meu Pai, respondendo, salvando aquelas pessoas. Abençoa, Pai, essa mulher que pede pelo marido, ou este marido que pede pela esposa, ou esses pais que pedem pelos filhos e até mesmo filhos que estão orando por pais, pais que não se converteram ainda, ou pais que estão doentes, internados. Meu Deus, faz um milagre nessas vidas. Te peço, Pai, toca nessa pessoa que ora comigo agora para curá-la, para tirar essa doença, tirar a dor, tirar o mal-estar, a depressão. Meu Pai, faz um grande milagre nessa família e na vida dessa pessoa que ora comigo. Te peço, Senhor, abençoa este copo com água, consagra e na fé da Tua palavra, que diz que tudo que o Senhor criou é bom e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque é santificado pela oração e pela palavra, eu recebo pela fé esta água consagrada e declaro pela fé também que essa pessoa no beber desta água receberá o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da água, medita nesse vídeo que você assistiu, veja de novo, né? Não se esqueça de dar o seu like e também de se inscrever no canal e também de comunicar esse vídeo, passar esse vídeo para pessoas que você acha que estão precisando, tá bom? Faça isso e você vai estar, de certo modo, semeando a palavra do Senhor também. Deus te abençoe e nós voltamos no próximo vídeo para ir para o terceiro motivo pelo qual a fé das pessoas é impedida. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre o terceiro impedimento à fé. Deus te abençoe muito e até a próxima.